meu povo meu, se inscreva aí no canal do Wesley de Souza, por favor. Vem pro Instagram também, @canal do Wesley de Souza, o instagram.com/canal do Wesley de Souza, Facebook canal do Wesley de Souza, o pingback, quando tiver um tempo, né? Por exemplo, carnaval, eu devo viajar para Mauá, para casa da minha mãe, minha family materna, minha família materna. Eu devo começar a trabalhar no pingback e eu tô com um outro projeto na mentalidade que eu tô doido para fazer, mas é um projeto mais amplo, uma criação de conteúdo maior, uma expansão maior, uma nova via, mais uma opção para vocês serem felizes falando de esporte, fincar a bandeira do esporte em cada lugar no mundo. Só essa dica aí, desse plano aí para todo mundo. Vamos lá, galera. Vitor Pereira. É comum, né? Quando um time perde algo, um clube perde, por exemplo, é mais comum uma seleção numa Copa do Mundo, sobretudo a nossa. Perdeu a Copa do Mundo. Tirando 2018, que os outros achou que tinha que manter o Tite, porque ele pegou em 2016, 2 anos que tinha que continuar o trabalho. Toda a Copa do Mundo que perde, é porque a seleção tá velha, é porque a seleção é muito nova, esse treinador já era para ter mudado e tal. Com um treinador de clube, eu acho que é bem mais diferente, às vezes mais exagerado. O Vitor Pereira chegou no Flamengo com 2 meses de trabalho. O clube voltou das férias, tinha a Supercopa para disputar, com um torneio festivo, querendo ou não é um torneio festivo, e o Mundial para disputar. Com o time praticamente pronto ali, totalmente escalado. Chegou o Gerson para a saída do João Gomes, né? Porque o João Gomes foi para a Inglaterra e tal, tudo ali. Eu posso até criticar por saber, eu postei até no Instagram ontem. Cara, o Léo Pereira deve ser um galã para as filhas dos treinadores de futebol que assumem o Flamengo. Porque o Pablo tá no Flamengo e o Pablo não joga pro Léo Pereira jogar. Só se o Pablo tiver machucado. Até onde eu sei que estavam machucados era Rodrigo Caio e Bruno Henrique. Quero saber que fim se deu o Pablo. Aí eu posso criticar, por que o Léo Pereira tá jogando, não tem outros zagueiros, a gente sabe que é muito limitado o Léo Pereira, a gente pode voltar lá atrás na diretoria e falar, por que não trouxe o Thiago Helena, a mesma coisa quando veio o Gustavo Henrique, por que não foi o Lucas Veríssimo? A gente pode, como fez com o Rodrigo Caio, sempre trazendo o melhor zagueiro, a gente pode fazer essa crítica. Agora, chegar e falar com 2 meses, por que trouxe esse treinador, por que mandou o Dorival embora, por que isso, por que aquilo e tal. Como eu falei no vídeo passado, foi o treinador que foi vice-campeão da Copa do Brasil para esse Flamengo. A situação do Dorival, que eu me lembre, depois que o Dorival ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, Dorival é cotado para a seleção brasileira. Até o que eu entendo, vamos supor que o Flamengo tenha mandado o Dorival embora, ou o Dorival pediu para sair por causa da seleção. Se ele é treinador de seleção hoje, agora ou não, é outro ponto. Acho que é muito bom taticamente o Dorival, tecnicamente, mas ele não montou o time do Flamengo. Ele já pegou um time do Flamengo muito explosivo, de bom, e conseguiu ganhar seus títulos. O que pode acontecer com o Vitor Pereira. Por quê? Porque a gente aprendeu lá atrás, há 12 anos atrás, quando um tal de Corinthians perdeu para o Tolima, que trabalho é com o trabalho que se resolve. Porque o treinador que perdeu para o Tolima, que treinava o Corinthians, foi o treinador. Lembra? Ronaldo, vamos jogar. O Coringão não é o seu spa. O Ronaldo Fenômeno ouvindo isso em 2011. Depois se aposentou. O treinador, depois foi treinador de 2 Copas do Mundo. 18 e 22. Esse mesmo que poderia ter pegado a seleção em 2014. Para
treinar depois do 7-1, que era o Tite. Mas porque se deu-se um trabalho. Só que parece que ninguém aprende com isso. Ninguém aprende com o Vasco, que não deixa o Marcelo Oliveira em 2013 e vê o Marcelo Oliveira arrebentar com o Cruzeiro em 2013, 14, porque o Vasco demitiu em 2012. Ninguém aprende com o Cuca, que traz o Ronaldinho Gaúcho, monta um time bom e barato em 2012 e é campeão da Libertadores em 2013. Ninguém aprende. Ninguém aprende. Agora, chegar e pegar uma fala do Fagner, falando assim, ele não é de grupo, ele não é de ambiente, para falar já que os jogadores do Corinthians já não gostavam dele, os do Flamengo não vão gostar. Falar a palavra, esse técnico, por que trouxe esse técnico? O Dorival a gente já explicou a questão da seleção. Agora, por que trouxe? Técnico europeu? Técnico que fez um trabalho de ser vice-campeão por esse Corinthians que o Fagner falou que não era uma boa pessoa, assim, de conversar. Vice-campeão da Copa do Brasil. Técnico europeu. Foi por isso. E porque o Dorival saiu. Os motivos do Dorival... O Dorival não chegou e ainda falou assim, eu quis ficar no Flamengo. Porque em março, até março, tem que se decidir quem vai ser o treinador da seleção. Se vai ser o Dorival, o Renato, porque junho tem Copa América. Sempre foi assim. Depois do ciclo de Copa do Mundo. E agora, até março mesmo, porque a Copa foi em novembro, dezembro. Então, agora humilhar esse treinador. Por quê? Porque perdeu pro Palmeiras num jogo onde poderia ter sido 3-3, o Pedro... 3-3 não, né? 3-3. O Pedro não deu o passe pro Gabigol. Um jogo, uma semifinal que Mundial, foi para o Al-Hilal, tal, mas que o Flamengo todo jogou mal. O Gabriel não jogou bem. O Pedro fez 2 gols, mas não foi tão bem assim. O melhor para mim foi o Mateuzinho. O Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que tá todo mundo falando que ele não deveria ter tirado, porque eles poderiam resolver numa bola, eles não estavam resolvendo nem na bola de gude. E aí, o Vitor Pereira, por que esse técnico, que isso, aquilo, duvidar da mesma diretoria do Flamengo, porque deu 2 meses, né, de férias, todo mundo recebeu 2 meses de férias, nessa transição de temporadas, né, de 2022 para 2023, todo mundo recebeu porque teve a Copa do Mundo. Todos os times receberam. Perdeu porque jogou mal, não perdeu porque o Vitor Pereira é mau treinador. Perdeu porque jogou muito lento. É ritmo, e todo mundo tá nesse ritmo. Agora, chegar, duvidar do caráter do cara, e disso, e daquilo, e da escolha, e se houve ética dele aceitar a proposta do Flamengo, calma aí, o jogador também não recebe lá a proposta lá, pum, aqui ó, a gente paga a multa, tal, você vem pro nosso projeto? Que o treinador, é questão de ética, que eu sou dono de um clube, eu vou perguntar ao treinador de outro clube, final do ano, acabou a temporada, falar assim, você não quer vir pro meu? No meio do ano até eu posso entender, mas mesmo assim é válido. Eu quero o melhor profissional para mim. Aí o Flamengo faltou com ética, trouxe o Vitor Pereira, né? Todo mundo tá falando disso. Faltou com profissionalismo com o Corinthians e o Flamengo perdeu 2 decisões porque o Vitor Pereira é um péssimo treinador. Eu acho que você se esquece que quando o treinador, até mesmo o juiz, mas principalmente o treinador, quando o jogador vai se referir a ele chama de professor. Ô, professor VP, professor Vitor, não, começa. Sabe por quê? Qualquer treinador de qualquer esporte, ele ensina uma matéria, educação física. Esporte faz parte da educação física. Vou chegar onde eu quero.
E para você aprender a matéria, às vezes você leva um bimestre, um semestre, um ano. Uma vez o Mano Menezes, em 2014, quando ele sai do Corinthians, porque o Tite tinha aquele ano sabático, ele falou algo bem legal. Sir Alex Ferguson tem que levantar para um cara do futebol inglês que ganhou tudo no Manchester United. Sir Alex Ferguson ficou 20, aproximadamente quase 30 anos no Manchester United. E ele falou uma coisa: com uma temporada não dá para se avaliar o trabalho de um treinador. Aí eu pergunto às pessoas, até pessoas como um pai de um amigo meu que fala que hoje não liga muito para futebol, né? Negócio de trabalho, eu tenho que trabalhar, sou da igreja, aí eu não tenho que ficar mais fanático com futebol e tal. Então deixa eu fazer uma pergunta. Para quem gosta, para quem ama, para quem vive como eu, quero ser feliz falando de esporte, criei isso aqui, quero ser jornalista por causa desse esporte maravilhoso. Por que vocês estão reclamando por 2 meses de Vitor Pereira? Por que não, a torcida do Flamengo não abraçou de vez? Por que não chamou de Mister Paulista? Por que não fez para ele se sentir confortável? Por que essa lacração toda? Por que falar mal do Vitor Pereira agora, com 2 meses? Não dá nem para botar número aí de 10, 15 partidas para saber se ele tem 70% ou 50% de aproveitamento. Não dá, 2 meses. Os 2 meses que o Barbieri está no Vasco. O Luiz Castro e o Diniz estão há mais tempo no Botafogo, no Fluminense. Às vezes ainda tem que... Porque tá todo mundo se reconstruindo ou se reforçando. Por quê? O Vitor Pereira. Só porque o Flamengo é mais midiático? Eu acho que o pessoal tem que pensar muito mais nisso antes de falar, né? Esperar a temporada se desenrolar para depois falar do treinador. Volta a falar. No jogo em que o Flamengo jogou muito mal contra o Al-Hilal. Volta a falar. Com alguns jogadores, não só o Léo Pereira. Vamos botar aqui o próprio Pulgar, que tá ali, pode queimar minha língua, mas não era com o reforço que o Flamengo tanto queria para ser um volante, um meia, ali, pro quarteto ali, hoje, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Vamos pensar, né? Vamos refletir. Fui.